Olá, como vão? Como tem passado? Espero que todos estejam bem. Voltamos aqui para mais comentário, né? Um estudo aqui sobre a doutrina espírita e queremos desejar a todos muita paz, muito equilíbrio, né? Muita serenidade pelo momento que estamos atravessando, né? Mas a confiança e a certeza que Jesus está no controle de tudo. Tudo que acontece havia ou há uma necessidade, e mesmo que nós não compreendamos dentro da sua inteireza, algo nós temos que aprender e tirar de lição, né, do que estamos passando. Então, meu muito obrigado a Suzy pelo convite, ao Renato, ao Edgar, ao Edmilson. Então, a todos aí, muito obrigado pelo carinho. Vamos discorrer aqui, né, sobre uma lição do livro Fonte Viva, do Emmanuel, ditado por Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. É a lição número 2, intitulada Modo de Fazer, né? Então, esperamos, de alguma forma, contribuir aí com a casa, com as nossas colocações, né? Emmanuel nos faz refletir sobre o que estamos fazendo com as oportunidades reencarnatórias que Deus nos concede. Vejam a primeira frase da lição. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Veja que interessante, né? Então, está falando dos nossos erros, né? Das nossas bobagens, está falando que perdemos muito tempo, né, em questões inúteis, pois que teremos que voltar para desfazer o que fizemos, né? Então, isso é complicado. Imagina você erigindo uma casa e começa a fazer as paredes tortas, não coloca direito o alicerce, a casa vai cair, né? Ou então vai ficar numa construção muito ruim, muito sem qualidade, né? Provavelmente com dificuldade de ser habitada, e ela vai ter que ser desmanchada e ser refeita. Então é isso que ele nos alerta, que muitos, né? Tanto que eles falam, raros não voltam. Ou seja, nós, a grande maioria, volta para desfazer primeiramente o que nós fizemos, para depois começar a construir novamente, né? E muitas vezes a gente se pega falando, né? Tenho muito tempo, tenho a eternidade pela frente. E estamos, né, perdendo um tempo, sempre adiando para amanhã. Então, na próxima eu conserto, na próxima eu acerto, mas será? Será que na próxima eu vou ter as mesmas condições que eu estou tendo agora? Será que na próxima não vai ser mais difícil? Não vai ser de uma outra forma? Já que nós ouvimos tanto, né, da espiritualidade falando que nós estamos no nosso melhor momento, né? Então por que não aproveitarmos, né? Por que não firmarmos mais o passo, né? Porque nós sabemos que nós podemos acertar, mas a fé vacilante a gente começa a questionar. Mas será que é tanto assim? Será que é isso mesmo? Mesmo tendo toda a literatura, né, espírita para a gente estudar, para a gente conhecer, quer seja a vida no mundo espiritual, quer sejam as interferências, quer sejam os intercâmbios, né, de sintonia, mas nós ainda estamos naquela fase, mas será que é tudo isso? E aí pagamos para ver, e quando pagamos para ver, que começa a correr o perigo, né, de termos que estar voltando diversas vezes, né? Até quando, então?
né? Vamos adotar essa postura contra nós mesmos, de ter que reencarnar para refazer, reconstruir, recomeçar. E aí, nós recomeçamos onde paramos? Não, esse é mais um dado preocupante. Porque se nós vamos ter que desfazer o que nós fizemos, nós vamos ter que começar um pouquinho para trás, analisando dessa forma. Porque onde paramos, não paramos bem, porque não fizemos bem feito. Então, vamos ter que começar desfazendo o que nós fizemos e recomeçar o caminho, né? Emmanuel nos alerta dessa forma. Se não foi bem feito, temos que refazer. Então, nós não vamos começar onde paramos. Com certeza vamos começar um pouquinho atrás, né? Reconstruindo, desmanchando e reconstruindo. Então, primeiramente consertando o que erramos, né? Para depois podermos aí olhar mais à frente e tentar tomar o passo novamente, né? Ajustar o caminho. São efeitos da nossa imperfeição, nós sabemos, né? Uma coisa é o ideal que a doutrina nos passa, né? Nos traz. Essa é a forma ideal. Mas nós, espíritos imperfeitos, como eu disse agora há pouco, com a fé vacilante, queremos pagar para ver. E muitas vezes estamos, né, pagando com sofrimento, com as dores, com o retorno à carne, para passar pelas mesmas situações. E o que acontece é que nós permitimos que o nosso primitivismo evolutivo assuma, tome conta, né? Ou seja, o orgulho e o egoísmo ainda nos comandam. É o que nós muitas vezes chamamos, né, de atavismo, ou seja, nós permitimos que as nossas vivências e experiências anteriores voltem a tomar conta das nossas decisões. Então nós não conseguimos reavaliar, reorganizar os pensamentos, né? Entender que é outro momento, outra postura que devemos construir, e aí isso acaba nos fazendo cair nos mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras, né? Preferimos estar certos e gerar uma guerra para provar isto do que estarmos em paz e aceitar que os outros não pensam como nós. E eu não preciso fazê-los aceitar a minha maneira de pensar. Tudo tem seu tempo. Tempo de preparar o solo, tempo de semear, tempo de cuidar, tempo de colher. E aí, quando olhamos e percebemos, né, o tempo que nós ficamos guerreando, tentando provar ao outro ou provar a quem quer que seja alguma coisa, já foi mais uma encarnação, né? O tempo passou. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 122, ele traz assim: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo, de novo, a sufocação dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Ou seja, né, estamos reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, numa situação aí se perpetuando sem tanto crescimento, sem tanta evolução, né, patinando nas nossas construções evolutivas. Então, precisamos afirmar mais o passo, né, aceitar melhor, compreender melhor o que estamos fazendo aqui, por que viemos, para onde vamos, né? E em que condição nós iremos. Porque nós estamos nos colocando nesse lugar, nessa condição, de acordo com aquilo que nós estamos realizando. Isso é responsabilidade nossa, né? Então, Emmanuel nos relata que isso tem sido um modelo que vem se repetindo muitas e muitas vezes.
Talvez isso traga em alguns reencarnantes, né, como provavelmente todos nós, um medo da recaída, né? Sabe, mas eu vou passar por isso de novo, eu já caí tantas vezes, não vou cair de novo nos mesmos erros. Outra vez, mais uma vez, e é possível, é passível, se nós deixarmos, né, que essas vivências anteriores, esses atavismos, voltem a assumir a conduta. É aquela história do nós precisamos despertar para o novo momento, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliação com os adversários. No final do item 6, traz assim: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, precisamos abandonar essas amarras do passado para seguirmos rumo ao nosso futuro, né? Essa aqui é aquele momento, precisamos abandonar o homem velho, cheio de vícios, de mazelas, de intrigas, de suspeitas e dar margem, dar aso ao homem novo. Nós precisamos olhar mais para frente. Nós precisamos aí melhorar a nossa visão, entender as nossas potencialidades. Nós precisamos forçar o nosso passo, ser mais firmes, mais contundente, né? Mais correto. Nós podemos fazer isso, né? Porque senão é como disse ali, né, no Evangelho, nós vamos ter que responder por todos os erros. Nada vai ficar para trás. Então, que nós comecemos logo, não deixemos para amanhã, né? Como eu falei agora há pouco, né? Uma próxima encarnação, não agora, vamos, né? É possível, vamos lá, não podemos dar chance ao azar, né? Deixar para o futuro, será que vai ser a mesma coisa? Não, vamos então aproveitar esse momento, né? Vamos utilizar esses momentos, refletirmos sobre o que nós estamos construindo dentro das nossas vivências, dentro dos nossos relacionamentos, que nós estamos fazendo de bom, que né, estamos construindo para o nosso processo evolutivo, né? Voltando ao texto do Fonte Viva, Emmanuel traz assim: ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma, né? Então, inclusive esses que nada fizeram. Se não fizeram nada, já fizeram mal, porque o mal é a ausência da realização no bem. Então, quando deixamos de fazer o bem, já estamos fazendo mal. Então, a inércia, ficar aí, né, vendo o tempo passar, progresso é lei divina. O universo é todo movimento, é dinâmico, né? Então não podemos ficar estáticos, parados. Precisamos agir. Desenvolver o nosso intelecto, moral e espiritual, né? Não podemos dar essa chance para o nada. Nós precisamos, sim, entender que nós precisamos continuar. Muita gente, depois de uma certa idade, né? Não vai à casa espírita, não, já contribui. Nós somos espíritos milenares, imortais. Estamos no começo ainda da nossa jornada. No começo já estamos cansados. Então nós sempre deixamos alguma coisa para depois. Depois eu faço, depois que eu aposentar, depois que eu fizer isso, depois que meu filho casar, depois que meu filho entrar na faculdade. Eu estou sempre
usando alguma artimanha, alguma situação para postergar as minhas atividades, né? Quem vai te cobrar é a sua consciência, né? A nossa consciência vai nos cobrar do outro lado. O tempo que nós ficamos aqui sem realizar para nós mesmos. Então, até esses que não realizam nada vão ter que voltar para dar conta desse tempo que perderam, né? Que ficaram aí à toa. Né? Muitas vezes a pessoa aposenta e não quer. Não, agora aposentei, não faz mais nada, não sai do sofá. Fica lá 10, 15, 20 anos sentado na poltrona vendo TV. Nossa, né? Paciência, é uma escolha, é uma opção. E o que virá por essa opção na reencarnação futura? Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Precisamos refletir, precisamos pensar mais, né? André Luiz também nos chama a atenção sobre essa nossa maneira de proceder no livro Conduta Espírita. Ele fala assim, tem uma frase dele que é a seguinte: quem se demora na margem sofre atraso de caminho. Ou seja, se você ficar sentado observando o tempo passar, ele vai passar. E a sua vida vai estar estagnada. A vida vai passar por você, mas você não vai passar pela vida. Na hora que você despertar, o planeta já foi. Já está lá na frente, você ficou para trás. Vai ter que correr, né? Vai ter que lutar muito para chegar lá, onde o planeta já se encontra, né? Já se desenvolveu. Porque é isso, o progresso não cessa. O progresso não para. Embora muitas vezes nós não enxerguemos, né? Porque nós temos uma visão estreita, uma visão curta, né? Não conseguimos visualizar lá na frente. Né? Nós olhamos hoje, por exemplo, 7,7 bilhões de pessoas. Vão morrer quantos? 10 milhões? Mas o que tem a ver? Não é bem assim, né? Tudo vai mudando. É um processo constante de mudança. E toda mudança reflete no todo. Então, a minha atuação, a minha mudança vai refletir no todo, mesmo que ela seja o mínimo possível. A mínima construção no bem, ela tem influência sobre o todo. Então, isso vai paulatinamente, né, sendo trabalhado e sendo desenvolvido. Se nós não quisermos perder o bonde da história, precisamos firmar o passo, né? Voltamos ao texto com Emmanuel. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. E qual seria o padrão de Jesus, né? Penso eu que esse padrão está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 886. O que Kardec pergunta aos Espíritos? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta do Espírito Verdade: benevolência, ou seja, bondade para com todos, indulgência, ou seja, misericórdia, dó, compaixão, desculpa, clemência para as imperfeições dos outros, e perdão, que é desculpa, indulto, remissão das ofensas. Então, o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos seja feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, a dar. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Respeito à dor do próximo, ter compaixão para com a dor do próximo. Então, nós temos que entender que cada um de nós está num patamar do processo evolutivo, né? Tem alguns que entendem como nós, mas a grande maioria não compreendem
absolutamente nada sobre a vida futura como nós acreditamos. Então nós temos que respeitar o patamar espiritual, evolutivo que cada ser se encontra. Temos que respeitar isso, né? E respeitando isso, também estamos respeitando a nós. Respeitar a tudo e a todos, né? Emmanuel continua no texto. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações, né? Então, quando seus discípulos procuraram para saber quem era o maior entre eles, Jesus lhes disse: aquele que quiser tornar-se o maior de todos, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Né? Então, quando nós fazemos alguma coisa, não podemos ver, né, fazer o bem sem olhar a quem. Jesus não olhava naqueles que o procuravam, se era pobre, rico, forte, fraco, não tecia nenhum julgamento, não ficava analisando as faltas daqueles que o procuravam. Peraí, deixa eu analisar aqui, o que você já fez? Nossa, mas você fez isso, fez aquilo? Não, de forma alguma. Ele apenas dizia depois, né, de estar em contato com a pessoa: vá e não tornes a pecar. Ou seja, não tornes a cometer os mesmos erros. Se o que você fez até hoje não está sendo bom, não te trouxe bons resultados, não está na hora de mudar a atitude, de repensar, reavaliar, reanalisar o caminho que está trilhando, o curso que está dando à sua vida, né? Então, nós não podemos, como é atribuído a Emmanuel, aquela frase, não dá para voltar, para refazer, né? Mas nós podemos agora começar a acertar o passo, para que não tenhamos que voltar lá atrás, para desfazer e refazer. Então nós podemos aqui começar a alterar a nossa rota, a trajetória, nosso processo evolutivo, firmando mais, com mais conhecimento, com mais consciência daquilo que nós estamos fazendo. E aí, com certeza, nós vamos ter logo ali na frente uma situação muito mais agradável, muito mais cheia de expectativas e esperanças que nós mesmos vamos criar nesse novo modelo que nós vamos dar à nossa vida, né? Então não vai dar para voltar, mas nós podemos começar a mudar a nossa trajetória daqui para frente. É uma escolha que nós temos que fazer, né? Mesmo que para isso vai haver dor e sofrimento, mas fazem parte do nosso processo. São nossas escolhas, né? Então, quando Jesus curou muitos daqueles que o procuraram, ele sabia de antemão que muitos voltariam a ter os mesmos problemas, porque iam cometer os mesmos erros. E assim aconteceu. Muitos nem voltavam para agradecer. Paciência. Jesus fez a parte dele. Agora, a parte que cabia àqueles que foram curados, o problema é deles. A responsabilidade é deles na atuação, na sequência de vida que eles estavam tomando, estavam levando, né? Voltamos ao texto. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Então nós lembramos aqui quando Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um em sentimento, em pensamento, em filosofia do que fazer, da proposta que estava sendo dada a todos nós que estamos ali em volta, né? Da diretriz que ele estava dando do Criador como um Pai, né? E lembrando que Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, né? Nosso guia seguro, que muitas vezes nós não
seguimos, que nós não observamos, que nós não abraçamos os seus exemplos aí, que nós deveríamos seguir, né? E ele tinha alegria de trabalhar na obra do Pai e fazer o melhor que ele podia, né? Dentro dos seus padrões, ele fazia aquilo que lhe cabia fazer. E dentro dos nossos padrões, nós temos que buscar fazer aquilo que nós temos condição, aquilo que nós podemos, por menor que pareça, né? Então, cabe a nós, com alegria, sem pagamento, sem um tipo de remuneração, né? Entendermos a necessidade de sermos trabalhadores de Jesus, que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Nós temos que ter essas convicções, essas compreensões, que mesmo muito pouco, mas podemos contribuir, né? E se nós somarmos todos esses poucos, veremos que nós estaremos fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel, porque é isso que Jesus espera de nós, que nós nos esforcemos, que nós nos apliquemos nas boas ações, nas ações no bem, e não ficando esperando a glória efêmera aqui da matéria, né? Ser reconhecido e etc e tal, as recompensas da matéria. Então, novamente, é fazer o bem sem olhar a quem, sem cobrança, sem julgamentos, né? Então, essa deve ser a nossa busca verdadeira, fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem tecer nenhum julgamento. Voltando ao texto. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Então, Jesus não está aqui fazendo diferença entre o pobre e o rico, né? Ele entende que é cada um segundo as suas obras, que cada um está no seu momento evolutivo, que o bem e o mal não depende da sua posição social. Não está na posição social, está em você, no seu íntimo. O bem e o mal está no nosso sentimento. Está no direcionamento que damos às coisas, né? Aos objetos, aquilo que temos na mão, né? No direcionamento que nós damos às coisas. Então, cada um de nós, dentro daquilo que lhe compete, dentro da onde se colocou, está trabalhando para a sua evolução, né? Então, pela lei da reencarnação, nós sabemos que quem hoje está numa situação econômica boa, melhor, no passado provavelmente trilhou numa situação difícil, dura e vice-versa. Então, nós vamos aí renteando nas encarnações várias situações para nós aprendermos, para nós irmos conquistando, através dessas vivências, as experiências para serem utilizadas nas encarnações futuras, para o nosso progresso, né? Então, isso é tranquilo. Então, nós não podemos culpar a enxada, né? Porque a responsabilidade está em quem a usa. Se o servo usa a enxada para agredir o seu patrão, né? O seu senhor, ao invés de cavar, como é que nós vamos poder atribuir a enxada? A enxada é um objeto inerte, ela não tem vontade própria, né? Mas já nós temos e nós criamos situações que depois no futuro nós vamos falar, mas eu não sabia, se eu soubesse. Não, nós sabemos, né? É aquela questão, se você vai executar uma ação, primeiro se coloque na posição de quem vai receber a ação para ver se você gostaria que aquilo lhe fosse feito. Então, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que outrem te fizesse. Dá para a gente avaliar se nós estamos fazendo coisas boas, positivas ou não, né? Então, tem como a gente verificar, tem como nós ponderar, perdão, tem como nós ponderarmos isso, não tenha dúvida, né? Então, nós estamos observando no rico, no pobre, no branco, etc. e tal, no tipo de credo, né? Só a casca, só a parte exterior, esquecendo de quem está no comando de tudo é o Espírito. O Espírito é que comanda, né? O Espírito que comanda é ele que vai subsistir depois da vida material.
né? A responsabilidade é dele. Tudo está no espírito, né? Não na matéria, e sim no espírito. E aí precisamos desenvolver o nosso senso moral para podermos atuar com mais coerência, com mais firmeza, com mais propósito nas ações do bem. Voltando ao texto, Emmanuel fala assim: não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Né? E lembramos lá do Emmanuel também no Vinha de Luz, no capítulo 122. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Lembramos também, né? O carvalho começa na bolota, ou seja, na semente. Carvalho que é uma árvore grande, frondosa, né? E aí Jesus também nos disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, por que a dúvida? Por que o medo? Então, por menor que sejam as nossas construções, se nós formos fazendo todo dia um pouquinho, no final da nossa jornada vai ser uma boa construção, né? Ainda dá tempo. Estamos aí já nessa encarnação para mais da metade da nossa vida material, pelo menos eu, né? Então, já passei dos 50, então nós estamos aí da metade para o fim. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Depende de mim, depende de cada um, né? Começar a atuar de alguma forma diferente, enxergar o mundo diferente, acreditar mais, ter mais esperança, expectativa, que Deus, como um pai, quer o bem de todos os seus filhos. Então, precisamos começar a acreditar nisso. Porque como é que estamos gastando o nosso tempo? Né? Como ele diz aqui, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Ou seja, o que eu estou fazendo com o tempo que Deus me concedeu? Será que eu não estou perdendo muito tempo? Então nós precisamos aprender a utilizar o tempo a nosso favor, dentro dessa estrutura das realizações nas ações do bem. Qualquer que seja, um telefonema para um amigo, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde. Né? Nós temos que ir aprendendo a utilizar o tempo dessa forma. Né? Então, que possamos analisar melhor o modo de fazer, para que não tenhamos de voltar para desfazer e refazer, perdendo muito tempo na nossa jornada evolutiva. É isso que eu tinha a trazer aos companheiros. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz, até o nosso próximo encontro. Até mais.